Oi, meu nome é Luciana e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os principais pontos do livro Planejamento Estratégico de autoria do Walner Mamed, que foi publicado pela CAPES, né, como atividade final da disciplina. E ao longo dessa apresentação eu vou tentar relacionar os conceitos dos exemplos dos livros com exemplos práticos do dia a dia dentro da administração pública. No meu caso, eu vou usar como referência onde eu sou situada, que é a Prefeitura Municipal de Quixeré, que é quando eu consigo ter um pouquinho mais de proximidade com esses conceitos, né? O livro, ele tem uma ideia central muito importante, e ele fala sobre planejamento estratégico, que ele não deve ser apenas um documento formal, né? O planejamento estratégico, ele vai além dessa formalidade. Ele precisa ter uma ferramenta prática, para que a gente possa entender os problemas reais da sociedade, as necessidades reais da população, né? Que vai ser atendida pelas políticas públicas. E essa visão, ela dialoga muito com o serviço público municipal, né? A gente lida diariamente com situações de urgência, de emergência, situações de necessidades que devem ser atendidas de forma plena e no momento pertinente, né? Com recursos muito poucos e uma responsabilidade social muito grande que a administração pública tem. E o planejamento estratégico, segundo o autor do livro, é um processo continuado, participativo e orientado nas soluções de problemas, né? E o planejamento, ele não só é uma organização de tarefas a serem feitas. Planejar é decidir qual problema precisa ser atendido e quais caminhos podem ser seguidos para a gente solucionar esses problemas. No setor público, isso vai fazer toda a diferença. O tema problema-objeto, ele é um conceito central do livro, e esse planejamento, ele deve começar pela identificação clara do que é o problema, a relevância desse problema e como resolver esse problema, né? Aí, antes de dizer que não tem recursos, que existem muitas dificuldades, a gente precisa responder, em primeiro lugar, qual problema público precisa ser resolvido, né? A gente parte da ideia central do problema para depois nós irmos elencando soluções pertinentes para esses problemas, e a gestão, o planejamento estratégico, ele vai, diante dos recursos disponíveis, ele vai escolher a melhor solução para aquele problema, mas de uma forma que se possa resolver o problema com os recursos que existem, né? No caso do meu município, por exemplo, a gente pode citar várias, né, relacionadas à saúde, à educação, infraestrutura, a própria assistência social, que essas situações, esses problemas estruturais da população, elas podem ser nesses eixos, com tendo várias finalidades, né? Então, por exemplo, as execuções de infraestrutura das escolas, os problemas sociais, as vulnerabilidades, elas não surgem por acaso, né? Elas são demandadas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? Aí a gente vai entrar aqui num tópico que a gente vai falar sobre missão, visão e valores. Quando a gente define qual é o problema central, o livro vai destacar a importância desses 3 eixos, né? Que eles vão ser aplicados. A missão, por exemplo, ela vai dizer por que esse órgão existe. A visão é para onde ele pode chegar, e os valores, eles vão orientar todas as decisões que vão ser tomadas pela organização, pelo município, pela entidade, pelo governo, enfim. Toda essa parte, ela vai ser orientada, ela vai ser balizada pelos valores que se tem, que essa organização tem, no caso, né? Aí não pode esquecer dos objetivos e das metas, né? Os nossos objetivos e as metas que devem ser cumpridas, né?
O autor ele reforça que os objetivos e as metas devem ser claros e mensuráveis, né, para que se possa monitorar como eles estão sendo executados. Isso facilita a avaliação e o monitoramento, a avaliação, e permite com que no meio do caminho se identifiquem os pontos positivos e os negativos e se mitigue, se organize, se o planejamento possa ser redefinido caso se encontre no meio do caminho, nas ferramentas de monitoramento se identifiquem pontos frágeis que precisam ser modificados. No serviço público, evita com que a gente acabe improvisando as coisas, né? Que não tenham sido planejadas. Inclusive, as medidas mitigadoras, elas têm que estar dentro do planejamento, né? Dentro das ações de planejamento, a gente deve contemplar as medidas de mitigação caso aconteça alguma coisa que saia do esperado. Afinal, nós estamos trabalhando com recursos pequenos, com pessoas, com situações que fogem do controle da gestão e de quem está administrando o serviço, o programa, enfim, no que está sendo monitorado e planejado, né? Uma aplicação prática dentro do planejamento nas ações públicas, elas podem... Um exemplo prático disso, de um planejamento, dentro da administração, a gente tem várias ferramentas de planejamento, né? Mas um exemplo prático é quando a gente vai fazer uma aquisição de um bem. A lei, a legislação nos obriga, e o próprio livro já vem nos orientando, nos falando sobre isso, que é como a gente deve planejar essa contratação, programar essa contratação. A gente tem que ter um objetivo claro, a gente tem que trabalhar com condições, prazos e resultados realistas, ou seja, coisas mensuráveis, coisas palpáveis, no que realmente seja necessário. Então, eles têm que ser claros, objetivos, transparentes, para que as ações administrativas elas não sejam impactadas de forma negativa. Se nós fizermos coisas muito fora da realidade, nós não teremos recursos, o objetivo não vai ser atendido de forma plena e de forma com uma mensuração possível para a resolução daquele problema, né? E para a gente fazer uma das ferramentas que nos ajudam a fazer o planejamento, a gente conta com várias ferramentas. O livro, ele mensura várias ferramentas que a gente pode usar. A análise SWOT, o diagrama de Ishikawa, a matriz GUP. Elas podem ser ferramentas práticas que nos auxiliam na tomada de decisão, na identificação de riscos, na identificação de potenciais pontos sensíveis, pontos fortes, pontos fracos, que precisam ter mais atenção ou menos atenção, né, para a gente na hora da tomada de decisão, esses pontos serem levados em consideração, porque às vezes a ideia é boa, a solução é boa, mas o risco que se corre para tentar se alcançar o objetivo, ele é muito grande e talvez não valha a pena, Então, a gente pode ter mais de uma solução. Qual dessas aí, a gente pode analisar qual dessas soluções seria a mais vantajosa para se fazer, né? Porque o ideal é que a gente procure a solução mais vantajosa. Não é a mais barata, não é a mais simples, não é essas questões, elas podem ser levadas em conta para uma tomada de decisão, só que elas não, às vezes, elas não são tão relevantes. Os riscos que corremos usando decisões como essas podem impactar de forma muito negativa na contratação. E uma ferramenta muito importante também para que a gente possa fazer um bom planejamento são os planos de ação, né? Os planos de ação, eles já vem dando tudo definido. Quem são os atores, os prazos, os métodos, as ferramentas, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, né? E aí ele já vem contemplando o ciclo de avaliação, ele já vem contemplando
tudo que é necessário para que a gente possa fazer o projeto seguir de forma contente, né? De que o projeto consiga caminhar bem e que todo mundo saiba qual é a sua responsabilidade, em que ponto é a sua responsabilidade, em que ponto do projeto fulano é responsável, os atores são responsáveis, os stakeholders são responsáveis, né? Eles devem ser comunicados, eles devem estar presentes durante a formulação e porque eles fazem parte do plano de ação. E por fim, a gente pode concluir que o livro ele mostra como o planejamento estratégico é fundamental, principalmente na gestão pública. Quando ele é aplicado para a nossa realidade, ele vai contribuir para um melhor uso dos recursos públicos, uma decisão de uma tomada de decisão mais consciente, para que as políticas públicas sejam executadas de forma mais eficaz, né? E aí a formalização do planejamento, das ações, das ferramentas, ela vai de frente, ela contribui também para o cumprimento dos princípios da administração pública, né? Que é a moralidade, o princípio da formalidade, da publicidade, enfim, essas ferramentas elas só vêm para engrandecer a administração pública.